Boa tarde, sétimos anos. Estou gravando essa aula aqui, que ela é um reforço, um aprofundamento, uma recuperação até do assunto que a gente abordou aí dentro da população, que é a construção aí, a primeira composição aí da população brasileira, que ela foi formada aí por índios brancos na figura dos europeus e depois com os negros aí com a chegada das pessoas que foram escravizadas vindas aí da África, tá? Aí a gente tem a miscigenação, conforme a gente já conversou, e tem aí nesse primeiro momento esses três grupos étnicos aqui, ó, formando a população brasileira. Conforme eu havia dito na aula aí, ó, a gente fez um apanhado geral dos índios, das diversas tribos, do número de povos, que chegava a mais de 1.000, tá? Então, cada etnia tinha lá a sua maneira de ser, a sua maneira de viver, com o seu idioma, o seu dialeto, e eles ocupavam aí o espaço que viria a se tornar o Brasil dali a algum tempo, tá? Então, aqui são só alguns exemplos dos diversos povos que aqui existiam, e algo entre 5 e 10 milhões de pessoas, tá? De índios vivendo aqui nesse espaço que seria o Brasil. Aí aqui nesse mapa aqui que a gente utilizou na aula, a gente tem um comparativo, ó. O número de povos que existiam aqui e depois com o avanço aí dos portugueses, aí esses povos eles foram dizimados, ou eles morreram por conta das doenças que os portugueses trouxeram, ou eles fugiram para não ser escravizados ou mortos, tá? Então teve toda uma mudança aí na vida dessas pessoas quando os portugueses chegaram aqui, tá? Isso aqui é só para a gente lembrar, para a gente não ficar sem um referencial de informação, tá? Esse vídeo aqui serve para isso. Para a gente sempre relembrar aquilo que a gente discutiu nas nossas aulas aí no decorrer das semanas. E aí eu indiquei esse site aqui, ó, que conta aí toda a história dos índios no Brasil aí, desde dos tipos, do número de pessoas, do número de etnias, das línguas, dos costumes. Faz aí um apanhado geral, tem 3 partes aí, tá? E aí dá para informar bem sobre os índios nesse primeiro momento aqui no Brasil, tá? Seguindo aí, a gente tem também a colonização aí com o olhar dos portugueses, tá? Que são aí os europeus que aqui chegaram, tá? Também um texto que mostra bastante aí tudo o que aconteceu nesse momento aí com relação à chegada dos portugueses aqui. Aqui, ó, esse mapa mental aqui, eu utilizei este canto aqui, tá? Com essas informações aqui para a gente poder observar que quando os portugueses vieram para cá, eles tinham muito bem planejado que eles queriam ter ganhos econômicos e eles utilizaram diversos subterfúgios para poder alcançar essa meta. Tá? O primeiro momento aí foi o extrativismo, que eles retiraram o pau-brasil com a ajuda dos índios. Tá? Depois eles forçaram os índios a fazer essa retirada. Aí eles foram tomando as terras através das capitanias hereditárias, foram montando toda uma estrutura de exploração e mais tarde foram aí juntando as etnias, tá? Negros, índios, indígenas, formando aí foi a primeira formação populacional existente aí no Brasil, tá? E a colonização portuguesa, entre aspas, se deu dessa maneira aí, tá? Eles vieram com um intuito comercial, com um intuito econômico, de explorar tudo que desse para explorar, e eles fizeram e utilizaram todos os meios possíveis na época para fazer isso, tá? Mais tarde vieram aí os africanos, que foram forçados a serem escravos aqui, tá? E aí a gente vê que tiveram aí 2 grupos principais, os bantus e os sudaneses, que foram capturados e trazidos para cá.
E aí eles foram transformados em escravos e tiveram toda uma caminhada muito triste aqui no Brasil. Aqui esse mapa aqui que a gente utilizou na aula, ele mostra de onde saíam as pessoas e para onde elas eram levadas para serem escravos. Tá? Bem triste o que aconteceu com essas pessoas durante esses séculos aí de escravidão mundial. Tá? Não foi só no Brasil, foi em praticamente aí todo mundo conhecido, América, Europa, Ásia, entre outros lugares aí. Tá? Aqui tem um quantitativo de pessoas que eram levadas aí para diversas localidades para serem exploradas como escravos aí. Seguindo aqui, ó, conforme eu falei, dos bantus e sudaneses, que eram as regiões onde eles retiravam aí essas etnias para serem levadas aí para servirem como escravos no restante do mundo aí, tá? Esse mapa aqui ele mostra muito bem onde eles estavam e o outro mostra aqui para onde eles foram nesse contexto aí. Aqui são fotos de 1870 de pessoas que foram escravas naquele momento. Lembrando que aqui, ó, 1870, somente 18 anos depois aqui começaria-se a combater e a parar com essa prática aí de escravidão no Brasil. Haja vista aí que em outras partes do mundo acabou bem antes. Tá? Então essas pessoas aqui ainda ficaram 18 anos trabalhando como escravas aí até os primeiros movimentos aí de proibição e de parada de toda essa exploração aí dessas pessoas que vieram da África e aqui trabalharam como escravas. Tá? Aqui eu destaquei um texto que ele mostra como é que foi esse período aí no Brasil, em que essas pessoas foram forçadas a trabalharem como escravas aí, tá? Tudo isso para a gente ter uma noção geral e ampla dessa nossa primeira aula aí, com relação à construção da população aqui no Brasil, tá? Que foram com esses três primeiros grupos étnicos: índios, europeus, que são os portugueses, e os negros trazidos aí da África, tá? Esse site aqui, que eu vou deixar na descrição aí do nosso vídeo, ele mostra aí como é que foi essa estrutura aí de exploração do trabalho das pessoas de maneira nesse sistema aí de escravidão, tá? Obrigado, até a próxima. E lembrando que na próxima aula aí a gente continua dentro desse tema aí com a temática aí dos imigrantes, tá? Definindo aí o que é imigração, tá? Obrigado, até a próxima.